Meus amigos, o Espiritismo tem origem divinal. É marcado em palavras claras no Evangelho que não foi trazido à Terra por meios comuns, nem por motivos comuns, mas para uma finalidade muito grave, marcando o início de uma era de renovação da paisagem terrestre. Mas não vos falo de uma renovação do panorama físico. De fato, no mundo em que vivemos hoje, as mudanças geográficas, as mudanças físicas têm sido por demais expressivas. Arranha-céus, jamais pensados antes, levantam suas pontas para os ares em alturas impressionantes, fazendo curvas belas e alimentando no coração humano a esperança de uma beleza na vida interior, também a brotar nos dias que virão, em que o Consolador, prometido pelo Cristo, vai fazer a mudança prometida pelo Senhor há quase 2000 anos. Aviões de impensável tamanho, algumas décadas atrás, rasgam os ares com velocidade impressionante e ligam diferentes pontos do planeta a tempo cada dia mais reduzido. Hoje, as pontes, além de alcançarem distâncias antes imagináveis, exibem designs belos, linhas graciosas e delicadas e têm durabilidade nunca prevista antes. A paisagem terrestre, assim, sofreu modificações que seriam difíceis de serem previstas, mesmo para os romancistas mais ousados de todos os tempos. No entanto, o que vemos por toda parte, 2000 anos depois da primeira vinda do Espírito Consolador e esclarecedor à humanidade, encontramos um contingente enorme de pessoas boas, de cristãos sinceros, amplamente desanimados. Encontramos a paisagem espiritual terrestre empolvorosa. A maioria, muitos dos nossos companheiros, inclusive companheiros de doutrina, enviados há algumas décadas atrás, de volta à paisagem terrestre, depois de largos treinamentos, profundos e delicados tratamentos de sua estrutura mental antes da reencarnação, se encontra hoje desanimado. Sintonizam-se com o noticiário baixo e gastam boa parte do seu tempo desenvolvendo na tela mental a repetição das cenas de tristeza, desamor, violência e toda falta de preceito humano baseado no Evangelho. No entanto, já vos foi revelado que a todo momento, partindo de incontáveis e inumeráveis cidades espirituais, os trabalhadores de Jesus descem a paisagem terrestre todos os dias como se fossem enxames de abelhas de luz, trazendo todo o tipo de socorro, amparo, proteção e orientação.
almas angelicais que necessidade nenhuma tinham sequer de viver ainda no planeta Terra, permanecem aqui por amor a nós e descem todos os dias. São eles nossos mestres, nossos médicos espirituais, socorristas humildes de toda sorte, que estão ao nosso lado quando estamos no leito de enfermidade ou quando estamos acompanhando um familiar querido que passa por um momento perigoso de sua saúde. São eles os socorristas anônimos que nos encontram na paisagem celeste em momento de desassossego e trazem uma paz que renova-nos a disposição para o serviço, sem que sequer percebamos a sua presença e assim possamos lhe agradecer como se deve. São eles aqueles coordenadores, professores das escolas onde estudam os nossos filhos, mas também inspiram os grandes mestres da cátedra terrestre nas universidades a renovar o pensamento e o entendimento humano. Eles são também aqueles companheiros desvelados que trazem luzes espirituais para os parlamentos da terra, para os gabinetes administrativos das autoridades em todos os níveis hierárquicos, inspirando-os a fazer o melhor pela humanidade sofredora. O trabalho dos nossos condutores espirituais é de tal maneira grandioso e é tão numeroso que seria de assustar, a ponto de fazer com que as nossas cidades, tumultuadas em momento de grande movimento e de rush, parecessem cidades esvaziadas, porque o número e a imensidão dos trabalhos dos que nos amparam na vida espiritual transcende a própria capacidade de compreensão humana, porque vivem eles em várias esferas de dimensões, desde as mais baixas e alinhadas com o nível de pensamento dos encarnados, até em degraus sucessivamente mais refinados, sobrepondo-se uns aos outros para o bem e a evolução dos seus tutelados. E entre aqueles que estão nos mais elevados graus de evolução, entre aqueles que encontraram os pináculos da luz, se encontra aquela que foi escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe física e espiritual, não apenas do nosso Senhor, mas a mãe espiritual da humanidade inteira. Hoje em dia, mesmo na humanidade não cristã, a figura da grande mãe, da mãe celestial, se espalha pelo imaginário coletivo e é presente na paisagem mental e no coração humano de todos aqueles nas noites escuras da amargura, nos dias de grande infortúnio. É ela sempre aquela que é chamada e requisitada para fazer a justa intercessão por aquelas almas que não se sentem suficientemente fortes para ir direto ao Senhor ou dignas de chegar à majestade celestial diretamente com os seus pedidos de intercessão. No entanto, o Espiritismo nos chama para reflexões muito graves que raramente serão chamadas em outros respeitáveis grupos religiosos, filosóficos, gnósticos.
ele nos fala para a necessidade de entendermos que se todos, quase que praticamente a humanidade inteira, eleva o seu pensamento ao Criador através da intercessão de Maria, ou da grande mãe, como chamam os povos não cristãos, é preciso entendermos que boa parte do socorro divino vem através dos próprios homens e se dá através dele. Como se realizará então a obra do Criador? Como se realizará a promessa do Consolador, se não através das vossas próprias mãos? Como o socorro chega ao desesperado faminto, se não através das mãos dos menos desafortunados do bolso, daqueles que têm na sua cuia grandes quantidades do recurso em estoque? Como o consolo chegará à mãe aflita à beira do leito de vida, morte e vida do seu pequenino, que luta pela sobrevivência após alguma intervenção cirúrgica muito grave, se não através da figura dos próprios encarnados que vão rodeá-la e cercá-la de cuidados, atenção e carinho? Como a orientação chegará às nossas crianças, se não através dos próprios adultos encarregados pela equipe espiritual de Maria para disseminar os ensinos do Evangelho renovador? Como aguardar que haja recurso saneador da violência no mundo, esperando que força policial repressora venha dar jeito no consumo do tóxico da toda espécie, incluindo os tóxicos de natureza química ou os tóxicos de natureza mental, que são repassados de mente a mente, de coração a coração, de boca a boca na paisagem terrestre em hora vivemos? Como haverá socorro para as mentes mais frágeis e influenciáveis, se não através da influência dos próprios seguidores do Cristo, que se encarregarão de transmitir uma mensagem de esperança e paz? Tarefa muitas vezes gratas, bem o sei, muitas vezes ingrata, porque toparemos sempre com a má vontade dos desanimados, com o peso dos pessimistas, que retocarão as nossas palavras e ações com um toque de cinza ou de negro da mente humana predominante na vida terrestre hoje em dia. No entanto, a palavra do Consolador do Evangelho é muito clara. Jesus não nos chama como trabalhadores da última hora, apenas como aqueles que vêm para colher as uvas em sua vinha no último instante do dia, mas da última hora, como aqueles que ainda têm capacidade de dar uma contribuição decisiva e definitiva para a renovação do planeta que está chegando, mas que só se dará através do concurso do trabalho de cada um de nós. Esqueçam, meus amigos, da ideia de uma providência coletiva que venha de fora para dentro, para transformar a paisagem terrestre e fazer deste mundo, dessa dimensão da vida em que vivemos, um lugar melhor para todos. É preciso, antes disso, enchermos o nosso coração de ânimo, coragem e disposição para servir. Mas como fazer isso sem antes conseguirmos sentir profundamente no coração aquela gratidão que nos liga ao Senhor? E toda
edificação espiritual, à semelhança das edificações materiais que a ciência e a tecnologia humana conseguem fazer hoje, deve ter uma base segura. A gratidão, como o nosso elo que nos liga ao Criador, tem também a sua base e deve se assentar sempre, segundo os ensinamentos do Evangelho, na gratificação pessoal que todos podemos nos dar ao luxo de receber ainda nessa existência. Tornem-se conscientes e desfrutem ainda nessa vida do céu possível aqui e agora. Todos fomos chamados a sermos elementos do Consolador, pequenas velas acesas no dia a dia do ser humano que convive conosco. Não temos que deixar a vela apagada a pretexto de economizar pavio ou parafina para algum momento de necessidade. Acendamos-la e esse pavio jamais haverá de se apagar. Sejamos nós aquele que tem a coragem de defender a palavra de esperança quando todos se desanimam perante a indiferença e a crueldade humana. Vamos ser aqueles que têm a coragem de dar a palavra de otimismo e o exemplo de bom ânimo quando todos estão se desanimando. Vamos ser nós aqueles que têm a coragem de falar sobre Jesus, sobre o Consolador e exemplificá-lo, mas não como falam desde o início da era cristã, na condição de decoradores e repetidores de trechos de Evangelho, mas na condição daqueles que vivenciam este Evangelho interiormente e sentem desde já grande alegria por ter tomado contato com essa revelação, que são capazes de sentir desde já uma confiança tão grande no coração, a ponto de nos colocarmos como dignos filhos de Maria também. Mas não apenas na condição daqueles filhos imploradores de exceções à regra da lei da evolução espiritual, não como clamadores contra uma sorte que nos parece ingrata, mas como filhos de Maria na condição daqueles que em momento difícil sabe buscar o seu amor divino dentro do próprio coração para exemplificá-lo e transcendê-lo na disposição dos que renunciam um minuto do seu próprio sossego para ouvir uma pessoa desorientada a dizer absurdos, mas que ora interiormente neste momento. Filhos de Maria na condição daqueles que são capazes de dar não apenas a roupa velha que já não nos serve mais, não apenas o sapato de sola furada que não deixaríamos o nosso filho usar, não apenas os bens materiais que já nos são inúteis, mas sobretudo dar com generosidade e abundância de nós mesmos, empenhando-nos todos os dias a fazer a melhoria espiritual pessoal. Todos temos os nossos defeitos e limitações. Que novidade! Já não é mais momento de o espírita repetir essa frase tão antiga e clamar: quem sou eu, quem sou eu? Na condição de trabalhadores espirituais da última hora, na condição de caravaneiros de Maria, sejamos os romeiros, não de um ano, não apenas de um dia do ano, indo a pé para as terras santas que se espalham no planeta, mas aqueles romeiros socorristas que vão até o necessitado,
onde quer que ele esteja, e cada um segundo sua especialidade, prestando aqueles serviços que mais lhe aprazem. Alguns de nós têm mais facilidade no trato com as carências alimentares, do medicamento ou do cuidado com as crianças que cuidamos. Outros têm mais facilidade com a palavra esclarecedora nos instrumentos mediáticos que vamos além. A palavra dos que podem esclarecer, a mão dos que podem levantar, o dinheiro dos que podem ajudar, a presença dos que podem solidarizar-se. Toda vez que ocorre em qualquer lugar do planeta hoje em dia, após as transformações espirituais belas de nossa sociedade, uma catástrofe qualquer, arregimentam-se forças sociais imediatamente e arrecadam-se toneladas de alimentos, vestimentas e suprimentos de todas as necessidades para socorrer as necessidades imediatas do estômago, da vestimenta ou do tratamento da saúde. No entanto, meus amigos, há uma catástrofe coletiva repetindo-se todos os dias na paisagem do planeta, na figura daqueles que vêm em busca de mais uma oportunidade de aprendizagem, capaz de lhes conferir o direito de permanecer no planeta renovado e transformado da regeneração, mas que estão caídos no desânimo, entregues aos mesmos vícios de sempre, aos tóxicos das bebidas, das fumaças, dos pós, aos tóxicos da mesma maledicência, do mesmo negativismo que nos escraviza há milênios. Jesus nos chama para uma tarefa que não é tão pesada assim e nos esclarece que o seu jugo é leve. Ele quer dizer, não que os nossos trabalhos serão leves, poucos e limitados, pois que é vasto o campo de trabalho na colaboração com a alta espiritualidade, mas que é leve a vivência daquele que confia verdadeiramente em Deus, que entrega verdadeiramente a sua vida e abandona o ego destruidor do passado, que muito reclamava, de tudo lamentava e de todo se queixava, para deixar nascer essa luz do Cristo que deve nos transformar a todos, chamando para um novo momento de muita paz interior, acendrada serenidade nos momentos difíceis, fundamentada clareza mental, capaz de nos livrar dos prejuízos, das ideias negativistas e terra a terra em que todos se encontram. E por fim, agradeço a todos a oportunidade de poder vir trazer, através deste instrumento imperfeito, a mensagem de renovação para todos vocês e convidá-los, meus amigos, arregimentem-se nas caravanas de serviço enquanto podeis, porque todos os dias aportam os nossos prontos socorros nas cidades espirituais em que os caravaneiros de Maria recolhem os trabalhadores falidos que se entregaram ao desânimo, ao negativismo de toda sorte e chegam às cidades espirituais em situações de terrível desespero, alguns beirando a própria insanidade ao verificarem que podem muito bem repetir aquela frase tão bem colocada pelo vosso cinema no filme do Nosso Lar, quando André Luiz, diante
do mentor iluminado cai em si e diz: perdoa-me, porque desperdicei a minha vida toda.